Olá, tudo bem? Mais um dia especial hoje. Estamos na nossa gravação do nosso segundo episódio do nosso podcast, Podcalce, que é o primeiro podcast direcionado ao setor calçadista do estado de Goiás. Satisfação imensa estar com todos vocês aqui hoje, com a nossa audiência, você fabricante de calçado, você sapateiro. Aqui é o local onde você tem o seu espaço, a sua voz, onde nós vamos trazer para você tudo que rola no setor calçadista, tanto no estado de Goiás quanto no Brasil. Prazer, Reginaldo. Mais uma vez, né? Mais um programa, episódio 2, estamos gravando hoje, trazendo os nossos primeiros convidados do nosso podcast. Isso aí, é uma satisfação muito grande. Hoje estamos aqui com novos convidados, o nosso podcast número 2. Tem muito conteúdo aqui para ser compartilhado, muita história e muito resultado para trazer aí para o setor calçadista de Goiás, né? E esse é o nosso papel, de trazer aquilo que existe aqui em Goiás, que muitas vezes fica apagado e precisa ser mostrado. E não pode ser escondido aquilo que agrega valor, né, no mercado calçadista. Então, meu nome é Reginaldo, estamos aqui, eu e Marcos, hoje, com os nossos convidados aqui, Elvis Robertson e Nelma Leal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo conosco nesse papel aí que vocês conhecem muito mais do que a gente aqui, da importância, né, de divulgar esse trabalho. Com certeza, Reginaldo. E nós não poderíamos deixar de iniciar o nosso programa número 2 trazendo a instituição que representa toda a classe industrial. A instituição que representa os fabricantes de calçado, tanto as indústrias de pequeno porte, de grande porte, de médio porte, os artefatos de couro, os correlatos. Então, hoje estamos trazendo a instituição que representa toda essa classe. Então, hoje, sinta-se agraciado, Elvis, pelo convite, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito com toda a classe do setor calçadista. Obrigado pelo convite, Marcos, Reginaldo, amigos de longo tempo, né? Fico muito honrado com esse convite. Estou aqui na pessoa do Elvis, representando o Sindicalce, juntamente com a nossa assessora, a Nelma Leal. Fico honrado de falar sobre o Elvis, sobre o Sindicalce, uma instituição que tem uma relevância muito grande para o setor calçadista, né? Quando vocês me convidaram para falar do sindicato, passa um filme na nossa cabeça, né? O que falar do sindicato? Porque o nosso sindicato hoje tem 74 anos. Então, quer dizer... Tem muita expressão, né, Elvis? Elvis? Nem nascido, né? Mas nasceu antes da FIEG, né? Nasceu antes da FIEG, é. O nosso sindicato, o Sindicalce mais 4 sindicatos, foi responsável por fundar a Federação das Indústrias no estado de Goiás. Então, é um sindicato que tem uma história, né? Então, cada presidente que passou por ali deixou seu legado, deixou sua história, e não é diferente com a gente. A gente tem feito um trabalho bacana. Estamos aqui para falar um pouco do Elvis, um pouco do sindicato. Sinta à vontade. Que bacana, para as Elvis. perguntas, Marcos, Reginaldo. E obrigado mais uma vez pelo carinho que vocês têm. E vocês também é do setor, né? Entende bem o assunto. Nós estamos aqui para discutir, é o que o Marcos falou. Para a gente discutir esse assunto, que o sapateiro, o industrial, né? Eu me sinto, toda vez as pessoas perguntam qual que é a sua profissão. Às vezes a pessoa que nem é do ramo, eu falo, eu sou sapateiro. Eu nunca diz assim, eu sou empresa. Não, eu sou sapateiro. Se tem um cidadão goiano que aprendeu a fazer o sapato, foi o Elvis, viu? Eu me dediquei, eu fiz a faculdade de sapato, viu, Marcos? Como você também fez, né? Como eu também fiz, como o Elvis também fez, como o Reginaldo também fez, né? Lá na sua infância, com 9 anos, né, Reginaldo? Começando no segmento calçadista. Trabalhando na máquina, fazendo salto. Eu tenho certeza, Elvis, que o sindicato hoje é uma instituição que só colabora com o industrial, com o pequeno fabricante, com o grande fabricante, e que hoje, por talvez desinformação, muitos não estão com a gente lá, né, pessoal? Eu também falo estamos, porque hoje eu faço parte também no corpo diretivo da Sindicalce como vice-presidente do nosso companheiro Elvis aqui. Então eu também sei das dores que essa instituição tem na hora de captar, né, Nelma? De captar novos associados, de levar
informação, de levar ajuda, de levar orientação jurídica, de levar orientação técnica, na parte de formação de gestão. É um pacote de serviços que eles vão falar mais a fundo logo à frente, que o sindicato tem, e hoje nós estamos aqui para tirar um pouco dessa mística que os empresários têm do sindicato, né? A gente sempre escuta as pessoas você fala muito isso, as pessoas têm muito ranço do sindicato porque acha que é uma instituição que vai, ao invés de colaborar, ela vai atrapalhar, e não é bem isso, né? Não, é verdade. É como você falou, eu sempre falo, né, que esse nome sindicato, né, isso causa um ranço, um medo no empresário, né? A gente devia até mudar esse nome de sindicato, eu penso, né? Seria Porque interessante, né? o pessoal, quando fala em sindicato, pensa naquelas greves, aquelas coisas, e a gente está dentro do sindicato. Eu sempre procurei cuidar desse sindicato como se fosse para mim, com uma responsabilidade, com o maior carinho, e desconheço, assim, um associado, até mesmo a pessoa que não é associada, que procurou o sindicato até hoje, que não foi atendido. Não só através do sindicato, mas através das entidades, né, que a gente representa também, que representa, assim, que tem um elo de ligação, que é um SEBRAE, um SENAI, um SES, a Federação das Indústrias. Eu sempre falo isso nas reuniões e vocês sabem disso, que às vezes o defeito está em nós, os empresários, de não saber cobrar essas instituições. Mas, assim, eu sempre falo, assim, que todos os ofícios que a gente fez, que a gente abraçou, que foi fazer algum evento, alguma feira, alguma coisa, a gente nunca levou um não. Então, assim, sempre o sindicato foi bem recebido e assim, a gente tem um sentimento, assim, que a gente precisa unir mais, sabe? Assim, quando eu vou, assim, numa instituição, sempre falei isso nas nossas reuniões, quando o presidente vai num SEBRAE, sozinho, é recebido de uma forma. Quando a gente junta, assim, 10 empresários que vai lá, é de outra forma. Representatividade, é a né? representatividade. Não é eu, Elvis, que estou buscando aquele recurso, é o setor que está buscando. Então, às vezes, o empresário fala assim, presidente, vai lá, a gente não tem tempo. A gente sabe como é que é a vida do empresário hoje, né? Principalmente o micro. Sim, sim. Precisa fazer tudo, precisa... A gente fala assim, soltar o foguete, Fazer bater o escanteio. as duas tem que fazer então, tudo, assim, né? A gente sabe, eu já vivi isso, eu sei como que é isso. Então a gente procura auxiliar bem e procura tratar com carinho, e a gente quer que o empresário contribua com o sindicato pelo resultado que realmente o sindicato tem trazido para ele. A gente nunca ficou correndo atrás de contribuição, essas coisas, a gente quer prestar um serviço. E a gente queria que mais gente viesse. Então, por exemplo, você, o Marcos, hoje, né, entendeu, veio, aceitou o convite de ser vice-presidente, está fazendo um belo trabalho, está ajudando muito. O Reginaldo como diretor. Então, é isso que precisa, é trazer nova juventude para abraçar. Eu tenho falado isso, o sindicato precisa disso. Com A certeza. gente precisa mudar a história do calçado, né? Tá vindo novos empreendedores, novos empresários, e a gente precisa ajudar quem está querendo empreender. E eu acho que a gente tem uma experiência muito grande nessa área e vai poder contribuir. Relevante, né? É só vir caminhar com a gente, pessoal. A gente tem Relevante, muito a né? oferecer. Então, é Reginaldo. o que o Marcos falou, né? A gente tem muito falar do setor calçadista e orientar. Eu estou aqui para... Ó, uma coisa que a gente sempre observa, sempre fala assim, você, por exemplo, vou dar só exemplo, assim, de entidade, eu não estou falando bem ou mal, eu só estou dando um exemplo. Por exemplo, o Sebrae não me apoia em nada, por exemplo. Tá, mas você procurou? Muitas vezes, ou o sindicato, ou qualquer outra instituição, não estou falando aqui de uma instituição ou outra, nem falando se ajuda ou não estou falando isso. Mas muitas vezes existe um recurso, existe uma estrutura pronta para atender, mas as pessoas não procuram. Muitas vezes aquele recurso que foi destinado para lá não foi usado, tem que devolver aquele recurso, aquele orçamento. Não teve procura, às vezes. Então, da mesma forma, eu posso falar assim também do sindical, né, que ele é pouco usado. Ele tem muita coisa disponível que precisa ser usado. Ele está sendo subutilizado pela classe calçadista, e às vezes por falta de conhecimento, né, vem o julgamento primeiro, e muitas vezes muitos sapateiros não procuram, mas é por falta de conhecimento. Então, procurem o sindicato, porque, como você falou, a gente falou aqui sobre o nome sindicato, tinha que mudar, né? Para mim tinha que ser um nome assim, tinha que ser associação, por exemplo, trabalhar junto, né? E hoje mesmo eu estava ouvindo um influenciador e falando sobre andar junto, né? Então, se você anda sozinho, você fica vulnerável.
a gente precisa andar junto. Perde pra não força, ficar vulnerável. né, Reginaldo? Perde força. Precisa estar junto. A Nelma sabe muito bem disso, né, Nelma? Desses desafios, os desafios que você enfrenta lá todos os dias, né? Sim, 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 sim. Porque o sindicato, o sindical, se ele trabalha na defesa de interesse específico dessa classe, né? Desse segmento. Então, assim, tudo que o empresário precisar, ele pode procurar o sindicato, porque o sindicato está dentro de um sistema indústria, que compõe ali todas as áreas, ambiental, trabalhista, outras áreas do jurídico no geral, né? Dentista, área da saúde, né? Saúde, tudo que você precisar. Engloba tudo, né, Engloba Nelma? tudo do sistema indústria. É específico para essa categoria, para todos os quinais que estão abaixo dessa categoria aí de fabricação, componentes, né? Então, assim, vamos vir para o sindicato, porque a união é que traz a força, né? Isso. Nós precisamos disso. A gente precisa de pessoas, representatividade, e a gente percebe o Elvis aqui também, além de hoje presidente, já foi industrial, foi de chão de fábrica, né, Elvis? Você é um cara que tem uma personalidade muito parecida com a minha, porque eu sempre fui de chão de fábrica. Sempre gostei do cheiro da cola, do adesivo, sabe, Reginaldo? Sempre gostei de ver marca, barulho pneumático. Eu sempre fui fascinado pela indústria. Então, quando a gente está fora dela, parece que a gente meio que é um peixe fora d'água. Você pensa, meu Deus, estou sentindo falta de barulho, de martelo. Claro que a gente sabe que a indústria evoluiu muito, né, Elvis? A gente sabe que a indústria, hoje, tanto pequenas quanto grandes empresas, muitas delas evoluíram pelo processo de industrialização, pelo processo de alta eficiência com uma capacidade reduzida de estrutura, e é o que a gente vê de forma contrária no nosso estado. Nosso estado é um estado muito artesanal, a gente tem pouquíssimas indústrias que poderiam ser chamadas de indústrias, mas nós temos muitas empresas. Eu tenho certeza que você, ao longo da sua vida profissional, a gente viveu aquelas outroras eras que o calçado trouxe para a gente, de grandes empresas, para a nossa realidade, é claro, mas grandes empresas, um número grande de empresas concentradas no mesmo lugar, né, que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai falar um pouco sobre isso, sobre o nosso polo, mas você é de chão de fábrica, né? Conta um pouquinho para a gente da sua história profissional. Como que você iniciou no calçado? Uai, Reginaldo, uai, Marcos, como que eu iniciei no calçado? Eu trabalhava de office boy numa loja. Por incrível que pareça, eu trabalhava numa loja. Com 15 anos eu trabalhava lá de office boy mesmo. Aquele menino que faz tudo. Faz tudo. Limpava a loja, lavava o banheiro. De que era a loja? De calçado. Calçado? Chamava Flávia Calçado. Tem a Flávia Calçado e tinha uma loja na Bernardo que chamava Flávia. Eu tinha 15 anos. Isso nós estamos falando de 42 anos atrás. E aí, tinha um amigo que trabalhava na indústria de calçado Primavera e ele me falou que lá estava precisando de gente. E eu não ganhava nem meio salário mínimo. Naquela época podia, né? Não tinha carteira assinada, não tinha nada. E eu peguei e falei para minha mãe que tinha essa vaga. E minha mãe foi procurar a Primavera Calçados. E aí eles arrumaram a vaga. E eu fui lá, me apresentei. E comecei na Primavera Calçado, acredito, com 16 anos. E toquei minha carreira dentro da Primavera até ter uma oportunidade de ir para uma outra empresa para ser gerente. Aí eu já estava com 20 anos. Você já conseguiu evoluir profissionalmente. Eu estou assim, antecipando, que a história é longa, mas eu me tornei gerente de uma outra fábrica. Toquei como gerente 2 anos e depois eu decidi empreender. Chegou no meio do ano, mais ou menos no meio de julho, eu senti a necessidade de empreender. Aí eu comecei a pensar, vou trabalhar aqui mais 6 meses, chegar em dezembro, como a gente tem, o calçado tem aquelas férias coletivas. Aí eu já conversei com o meu patrão, que eu ia ficar só até nesse período. Chegou em dezembro, realmente, eu entreguei meu cargo e comecei uma indústria. Isso em 1989. A gente tinha uma inflação que vocês não têm noção o que era aquilo. A gente tinha uma inflação loucura, de... né? 84% ao mês, eu não sei nem como é que eu sobrevivi. Hoje eu fico perguntando, como que você porque você comprava um galão, era galão de cola, a gente não tinha condição de comprar nenhuma lata de cola, porque o começo vocês sabem como é que é.
E a gente comprava um galão de cola hoje, daqui 30 dias já era o dobro, né? Então a gente vendia, não sei Era como de manhã, era um preço, Eu à fico tarde era outro. perguntando hoje Era. se hoje a gente suportaria um negócio desse, né? Uhum. Mas graças a Deus a gente começou, teve os percalços, como todo mundo sabe, e a gente foi prosperando, prosperando, né? E foi crescendo, foi um momento bom. E eu aprendi com o meu mentor, né? Hoje a gente falava mestre, hoje é Sim, mentor, né? sim, mentor. Que é o seu Jamil, né? Um grande sapateiro, que vocês já viram Sim, falar, e ele me conhecemos. ensinou a profissão, por isso que eu falo que eu passei por uma faculdade, mas não foi a faculdade da universidade, foi a faculdade de um professor na prática, que é o seu Jamil, me ensinou Da vida, né? da vida, e eu sou muito grato por isso, aprendi mesmo como fazer um sapato, do começo ao fim. E eu me apaixonei por isso, me apaixonei pelo design, e fiz grandes criações, e aquilo a gente foi tendo sucesso e tal, foi crescendo. E a gente já estava com um tamanho bacana e eu vi a necessidade que a gente precisava mudar para um prédio maior. E um belo dia eu estava lá na empresa, chegou um amigo lá. Inclusive, esse amigo, a gente não tem um paradelo dele. Tem 2 semanas que eu liguei pro Canarinho para perguntar se ele sabia. Porque como ele era um camarada sozinho, eu não tive contato com a família dele e esse cara desapareceu. E a gente Sei. não sabe se ele viajou pro além. Sei. Eu não tenho, que é o Darlan. O Darlan foi um cara que chegou na empresa e trouxe essa ideia de polo. Chegou num dia, veio conversar comigo, eu me lembro que eu estava ali perto do antigo supermercado Marcos, Sim, com a fábrica sim. lá. Ele falou que Goiás tinha 42 polos, chamava Vale do Meia Ponte. Eu falei, me conta sobre isso. Ele falou, não, o governo tem as áreas aí, precisa levar as indústrias para lá. Aí ele foi falando das cidades, aí ele falou assim, Inhumas. Eu falei, nossa, eu acabei de conhecer Inhumas, eu achei que é a cidade maravilhosa e tal. Vamos lá, entramos dentro do carro na hora e fomos em Inhumas. Aí chegou lá, ele mostrou aonde que era o polo. Aí a gente já foi na prefeitura e conversou com o prefeito. Eu me lembro que na época o prefeito era o Luiz Otávio, um prefeito bacana, um cara muito... Abraçou nós e falou, não, nós queremos aqui as indústrias e tal. Aí conversamos com o prefeito e voltando de Inhumas, passando por Goianira, aí ele mostrou aquela área onde que é o polo. Ele falou, aqui também é a Uma área do polo. destinada para polo. Falei, mas espera aí. Aí tava eu e o seu Luiz, da Daniela Calçado. Foi eu, o seu Luiz e o Darlan. Nós, né, não pode esquecer do seu Luiz, que foi muito importante também. E aí a gente falou, não, mas aqui essa área é muito melhor, mais perto de Goiânia, não tinha nada de pista dupla, não tinha nada daquela estrutura que você está imaginando. Aí nós deu meia volta no carro, fomos na prefeitura, conversamos também com o prefeito, isso tudo no mesmo dia. O prefeito nos recebeu, que é o Erci, achou a ideia brilhante. E aí, ali começou a nascer essa ideia de criar um polo. Nessa época você já estava à frente do sindicato, Elcio? Não, nem... Nessa época você ainda era fabricante, Eu era industrial. fabricante, então assim, eu participava de sindicato, mas assim, convenção coletiva, aquelas coisas, sempre participei, mas nunca me vi dentro de sindicato. Sei. E aí a gente voltou lá, conversou com o seu Erci, ele achou a ideia brilhante, já marcou uma audiência com o governador, que na época era o Marconi Perillo. A gente foi até ao Marconi, estava sem reeleito, um menino também, o governador. Achou a ideia brilhante e falou pra gente que poderia ser viável, aquela coisa, né? Não, ele não falou que jamais ele poderia fazer um negócio daquele para nós, porque se ele fizesse para o setor calçadista, teria que fazer para todos. Aí o senhor Erci, o prefeito, que era um senhor já jeitoso, falou, não, governador, mas a gente precisa, eu preciso levar as indústrias para lá e tal, e convenceu o governador em apoiar. Aí o governador, não, então vocês vai lá e faz o projeto. Aí o que a gente fizemos? Procuramos o Sebrae na época, o Sebrae nos ajudou nos projetos e tal, e aí a gente começou a tratar com a Secretaria de Indústria e Comércio, mostrar, e começou o movimento, né? movimento e tal, aí a gente começamos, e aí na época a gente conseguiu verba para construir 25 galpões. E aí a gente chegava com a ideia num empresário, não vou para Goiânia, não, que a cidade é muito longe, tem nada a ver, e as pessoas não acreditavam. E eu me lembro, Marcos e Reginaldo, que as pessoas falaram, que dia que o governo vai construir isso para vocês? Isso é só uma fantasia tal, e a gente não desistiu dessa ideia. E aí a gente juntou alguns empresários, e aí começou o movimento. Aí a gente começou a participar de feiras. As pessoas não acreditavam até naquele momento, né? Não acreditavam, e no entanto a gente acreditou. E aí chegou um momento, Marcos e Reginaldo, a Nelma não estava ainda com a gente nesse período, que o secretário de Indústria e Comércio, na época era o Vilmar Guimarães, aí ele
ele chegou para a gente e diz assim, não tem como a gente construir um polo entre Secretaria Indústria e Comércio e o grupo de empresários. Apesar de a gente só pode fazer uma parceria com o sindicato. Cadê o sindicato de vocês? Uma representação, né? Aí foi aonde que a gente tivemos que buscar o sindicato na época, que na época o presidente era o José de Mello. Chamamos ele para dentro, aí a gente começou a caminhar com o sindicato. Por isso que o sindicato é importante. Porque as instituições... Foi ele que inviabilizou. Exatamente, foi através de um sindicato que tinha credibilidade. O governo acreditou, fizemos projeto, conseguimos uma verba de Brasília para construir 25 galpões. A nossa infelicidade é que a gente não achou os 25 empresários que acreditou naquele projeto e a gente construiu 12 galpões. Era assim, ó, Marcos e Reginaldo. A gente estava num prédio, eu acredito, de 300 metros. A gente pediu para o governo um prédio de 1.000 metros. Teve outros empresários que pediu prédio de 700 metros, outros pediu prédio de 1.300 metros. Então, você que definia, governo, eu imagino que se falasse, governo, eu quero um prédio de 5.000 metros, ele construía 5.000 De metros. acordo com a demanda de cada um. A gente, assim, Pela até necessidade. foi pobre na pedida, sabe? Aham. E aí eu pensava assim, pô, eu tô num galpão de 300 metros, imagina um galpão de 1.000 metros. Mas a gente pediu de 1.000 metros e assim, a minha empresa foi o primeiro a receber galpão lá na época, e depois o seu Luiz e a Daniela também foi o segundo, porque a gente estava no processo, né? Sim. Mas a gente foi contemplado. Olha para você ver. Agora, a minha maior frustração como polo, e aí eu quero pegar um gancho seu, que a gente tem outros polos em outros estados, tem Nova Serrana, São João Batista, tem outros polos, Tem muitos polos. que ali as pessoas se uniram e nós não demos conta de unir. A gente não demos conta. Porque essa união a gente precisava fazer, porque se a gente tivesse essa união, a gente trazia grandes fornecedores para vir para Goiás também. É o que faltou. Faltou fornecedor, faltou talvez uma universidade aqui, igual o Rio Grande do Sul tem, para treinar mão de obra. Sim. Entendeu? Aí a gente falhou. Coringa, eu acho assim, por falta de experiência, a gente ficou muito assim, só dentro de fábrica, a gente não conseguiu ver isso. Aí passaram o tempo e eu fui ver aonde que a gente naufragou. Por que a gente naufragou? Veio a crise no calçado brasileiro, que a gente teve uma crise lá atrás, ela deve ter começado lá por volta de 2007, 2006, e eu não entendia. Fábrica lá no Rio Grande do Sul com 5.000 funcionários, fechando e parando suas operações, e eu não entendia aquilo que estava acontecendo. É porque a China estava vindo. Sim, já era o início disso. Né? E eles conseguiam perceber isso e a gente pequeno não percebia. E aí a gente foi dissolvendo, as fábricas foi dissolvendo e a gente não foi percebendo, e você não foi percebendo. E aí o governo tinha abrido as importações e foi matando o empresário brasileiro. Só lá em 2010 que o governo tomou uma atitude e criou o dump. Vocês lembram, né? Sim, que deu uma mas aí já tava, as empresas já estavam todas desfalecida, né? Eu acredito. É uma medida protetiva, né, do mercado. Exatamente. E aí as empresas, igual vocês sabem, né? E tudo se desfaleceu, aconteceu com muitos. E eu acredito hoje, eu fazendo uma leitura, não é incapacidade do empresário. Foi o que realmente a gente enfrentamos, né? Na época. Não foi eu, não foi. Foi uma série. Foi geral, né? Foi geral. E a gente passava por essa depressão. E às vezes, se a gente tivesse unido e buscado alguns investimentos, algum apoio maior do governo, né? Porque foi assim, ó, construiu a casa e colocou nós lá para morar na casa, mas nós não tivemos o apoio, de repente, mas não é que não tinha o apoio, é porque a gente não soube ir atrás do apoio. Sim. Ele estava lá. Como a gente buscou o apoio para construir os prédios, a gente poderia ter buscado outros apoios de universidades, sim. Coisa, vários outros incentivos, né? É assim, ó, e eu fui um empresário que eu sempre olhei isso, sempre tentei aglutinar, e aí as pessoas parecem que tinham uma vaidade de não querer, né, unir. Eu sempre tive a minha fábrica, as portas abertas, para quem quisesse entrar, ver, eu nunca tive essa vaidade, o negócio aqui é segredo, não tem isso, gente. Eu sempre olhei assim, a gente é tão pequeno que a gente não consegue atender o mercado de Goiânia. Com certeza. A gente tinha um Brasil todinho para atender, e aí teve essas vaidades, o polo se desfez e tal, né? Então é assim, contando mais ou menos. Pra época, eu atendi a expectativa de vocês. É isso, Elvis. Para a época, na realidade, quando se abriu 25 vagas para a construção de 25 galpões industriais, a gente tinha indústrias a mais do que isso para poder ir para lá, naquele período. O que acontece é que muitas, eu lembro muito bem dessa época,
muitas dessas empresas, algumas mais afastadas de outras, porque a gente tinha um certo núcleo de empresas que tinham mais proximidade, que tinham uma visão de negócio um pouco maior, e outras que eram bem desconectadas mesmo, né? Bem esparramadas aqui na nossa cidade. E muitos acharam inviável a questão da distância, foi cogitado na Mão de época. obra. Foi cogitado na época a questão de uma rota que iria transportar trabalhadores de Goiânia para Goianira, e aí incentivou, aí depois que já não teria mais isso, aí as pessoas já não queriam, o próprio colaborador mesmo, ali de chão de fábrica, começou a achar dispendioso sair de Goiânia e ir para o polo, sendo que o mercado calçadista na nossa cidade ainda era pujante, a gente tinha muitas empresas. Nós estamos falando de uma época onde o Urias Magalhães tinha 50 fábricas, 60 fábricas num setor, num bairro. Pequenas empresas, é claro, de pequeno porte. Eu posso falar com muita propriedade dessa época, Reginaldo, porque eu tinha um escritório de representação e nessa época eu atendia o Urias Magalhães. O Urias Magalhães era uma... Às vezes você entrava numa rua, vou dar um exemplo, por exemplo, uma rua que chamava Pampulha. Você começava essa rua lá no início, você não precisava passar para outra rua, não. Você saía de uma fábrica, você ia fazendo um zigue-zague assim, ó, descendo a rua. Você tinha, às vezes, 20 fábricas numa rua só. E aí você pega essas pequenas fábricas, você entrava dentro de uma casa, você tinha lá 20 pessoas trabalhando, 30 pessoas trabalhando. Então, o Urias Magalhães, ele consumiu muita mão de obra que, teoricamente, deveria ter ido para Goianira. E não foi para Goianira porque tinha muita oferta de mão de obra aqui em Goiânia. Mas a gente sabe, Elvis, que o polo foi um grande passo para o setor. Né? Ele foi um passo aonde, como você bem disse, que foi desacreditado, mas que ele aconteceu. Aconteceu, Marcos. E assim, foi um desafio muito grande, porque quando nós estamos falando, se construiu-se os galpões, mas não tinha estrutura nenhuma. A gente não tinha estrutura de energia, a gente não tinha estrutura Tudo começou do zero, né? de internet. Então, quer dizer, como é que você levava uma empresa para lá que você não conectava com o banco, não Tinha como dar um conectava com suporte ninguém? para Então, ela, né? então a gente fez assim um desafio mesmo, não tinha asfalto aquele polo. Eu me lembro assim, quando a gente foi assim, aquela chuva era uma lama para a gente entrar nas fábricas, e a gente desbravou aquilo. Hoje, para vocês terem noção, é um dos polos mais organizados, e isso ouvindo do secretário. É o único polo em Goiás que os empresários receberam as suas escrituras. Sim. Você vê a briga do polo de Anápolis, né, que até hoje o povo está lá, tem 50 anos, nunca foram escriturados. Nós recebemos escritura, foi um negócio muito bacana, o governador Marconi Perillo fez, ainda foi na época dele, sabe, assim, eu tenho essa gratidão pelo governo Marconi Perillo, ele nos ajudou muito, o setor calçadista, tá? De repente os povos podem falar o que for do governador, mas pra gente foi ótimo, Mas sabe? o polo, Ele sempre olhou, né? como você Então, disse, assim, eu acho que foi falta de visão de alguns empresários, Também acho. ou muita vaidade, ou tá na zona de conforto, né? Aham. Esse dia eu vi uma reportagem de Luiz Carlos Magalhães, Luiz Carlos Magalhães, que na Bahia, Ah, a sim. cidade É. né? Como é que começou? Hoje é uma das cidades mais pujantes da Bahia na área do agro, né? Sim. Mas aqueles primeiros homens, há 30 anos que foi para lá, não tinha ninguém na cidade, não tinha nada. Então precisa de alguém para desbravar. E nós desbravamos o polo de Goianira. Então nós fomos, né? Então, assim, a gente foi muito importante. Eu acreditei, lutei. Às vezes eu deixei, vocês não sabem, às vezes eu deixei de cuidar dos meus negócios, da minha empresa, para cuidar do interesse dos companheiros. Mas a gente Então, sabe assim, que a gente dedicou, sabe? A gente fez isso. E eu fiz isso por o setor. Aí vocês perguntou, como é que você virou presidente do sindicato? Aí o pessoal, devido a esse trabalho, sempre queria que eu fosse Viu, presidente né, do sindicato. esse E eu reconhecimento. nunca me vi à frente do sindicato. Porque eu nunca O tive essa sindicato vaidade. foi a consequência que Consequência. veio, natural, daquilo que você já estava defendendo. Exatamente. Aí eles me abraçaram em 2010, não tinha ninguém para ir, eu assumi o sindicato em 2010, já tem 15 anos. E vocês sabem que nas nossas últimas reuniões eu tenho falado que eu já deixei meu delegado, com vou certeza. falar aqui agora, ao vivo e a cores, que tem que surgir novos empreendedores, peço isso a vocês que são mais jovens, né? Aham. Que a gente precisa dar sequência nesse sindicato e trazer uma pujança até ainda maior, porque tem estrutura para isso. Tudo são ciclos, Tá? né, Elvis? A Nelma tem dedicado, eu até brinco que a Nelma hoje é 60% do sindicato, que a Nelma é uma gestora que tem contribuído muito, vocês sabem disso, Com Marcos, certeza. Reginaldo, Certeza. e a Nelma está aqui hoje, ela nem queria vir, eu fiz questão, porque a Nelma faz parte do sindicato. Sim, sim. Ela não é uma funcionária só do sindicato, ela faz parte, ela sente a dor do empresário, tem hora que ela, vamos atender, vamos fazer isso, precisa fazer isso, e a gente corre atrás
e procura trazer o recurso. É dificilmente um empresário que procurou o sindicato, só se a gente não tiver mesmo saída para Entendo. atender. Mas a gente tem esse carinho, tanto eu, a Nelma, vocês também que estão dentro, Ah. tá acompanhando isso agora. E a Nelma, você vive isso todos os dias, né, Nelma? Quando, Sim. às vezes, as pessoas que, por falta de informação, procuram o sindicato, né? Eu vejo muito isso, o trabalho que a Nelma faz, de orientar empresários, mesmo esses empresários não sendo sindicalizados, né? Isso Sim. acontece muito, né, Nelma? É uma forma de trazê-los, né? Associar, fazer parte, porque filiado eles já são, né? Sim. Muitos perguntam, não, mas eu não faço parte do seu sindicato. Faz. Desde que o seu KNAI seja da indústria relacionada a calçado, você está dentro da categoria desse segmento. Então, você é filiado a esse sindicato, né? Sim. Agora, associar é outra coisa, né? Que é você vir para dentro, né? Participar, tem benefícios diferenciados, né? Para quem é associado. Claro que o sistema indústria não nega benefícios para quem é filiado das bases, né? Uhum. Jamais. Mas a gente faz isso, né? Ele, como associado, ele tem, não deixa de ter um pouco mais de atenção, não deixa de ter um pouco mais de uma orientação mais técnica, porque eu digo muito assim, que a prestação de serviço, ela vem através de um interesse recíproco. Então, quando eu busco uma assistência para ter uma certa informação, eu estou ali buscando uma informação, entregando um pouco do meu, transparecendo a minha empresa, quem eu sou, para poder obter aquela informação do outro lado. Mas é uma mão de mão dupla, né? Acaba que o empresário precisa ver o sindicato como parceiro e não como um inimigo, como alguém que vai prejudicar ele. Hoje, o nosso estado, o nosso sindicato, a Sindicalce, é um dos sindicatos que cobram das menores taxas de sindicalização do Brasil. É simbólica. É simbólica, porque você, empresário que está aqui assistindo a gente, que conhece essa instituição e ainda não faz parte, é uma instituição estruturada. Ela tem hoje um gabinete dentro do prédio da FIEG, que pode receber você, com toda a estrutura, tanto jurídica quanto administrativa, todo o apoio que essa instituição pode te dar. E isso com uma contribuição irrisória, que eu costumo dizer que a estrutura do sindicato é assistencial, ou seja, ela está ali para dar assistência para o empresário. Porém, ela precisa de estrutura para fornecer um serviço de maior qualidade. Então, às vezes, quando a Nelma, como executiva do nosso sindicato, ela quer trazer você para dentro do sindicato, primeiro para ter você como parceiro, para contemplar você com informações direcionadas, específicas, que são, às vezes, muito oriundas de dentro do sindicato. Algumas informações da parte de legislação, de leis, que o sindicato tem estrutura para fornecer esse conhecimento para você de uma forma rápida, de uma forma assim como o Podcalce também vai fazer, juntamente com os sindicatos. O Sindicalce hoje é um parceiro da Podcalce, para que nós possamos nos unir e levar cada vez mais conhecimento, né, Nelma? Exatamente, exatamente. Temos toda essa estrutura, todos esses benefícios e trabalhamos para promover aí a defesa de interesse, como eu já falei, de todos os empresários desse segmento. Que aí são o quê? Calçados, bolsas, cintos, carteiras, né? E Isso, os correlatos, né? Os correlatos. Os componentes, né? Que são vocês. É um conjunto, né? É um conjunto. Ninguém faz sozinho, né? Então a gente precisa estar junto. Como a gente falou aqui, se você anda sozinho, você fica vulnerável. Sim. Né? Até na vida da gente pessoal também, se um homem sozinho, ele é vulnerável. Quando eu falo homem, é mulher também, todo mundo. Então a gente precisa estar unir junto, forças, né? Até para conseguir benefícios fora, em algumas entidades, né? A gente precisa levar um projetinho lá e, de repente, eles perguntam quem está interessado nesse projeto. Você não pode levar um empresário calçadista, você tem que levar pelo menos 5, né? Isso, pelo menos 5. Nós falamos da representatividade. Pra A não representatividade do parecer- sindicato é a hora, né? para não parecer que é de interesse particular, né? For chegar vai lá em Brasília, lá, sou fulano, dono da empresa tal, fulano, não, mas eu sou do sindicato das indústrias de calçado, Um grupo, né? De um empresários. grupo de empresários, É diferente, Aí já é parece. outra Tem mais coisa, força. né? Aí já é outra visão. Só para concluir lá, eu me lembrei aqui,
da dificuldade, quando a gente fomos lá pro Polo, não tinha mão de obra. É o que o Marcos falou, o pessoal que estava em Goiânia não queria ir para lá. A gente conseguiu levar poucos profissionais e a gente precisava montar uma escola, então, para treinar. Porque mão de obra tinha, só que o povo do interior não tinha aquele hábito de trabalhar, cumprindo horário. A gente enfrentamos umas coisas que vocês não têm noção o que é aqui. Posso imaginar. Aí a gente conseguiu, através do sindicato, a gente conseguiu uma verba do governo federal para que eles bancassem uma escola onde o Senai foi para dentro do polo treinar a mão de obra. Sim. Aí foi muito bacana. O Senai ficou uma temporada lá, eu acredito que foi mais ou menos um ano treinando mão de obra para as fábricas. Da região, né? Da região. E aí a gente foi dando avanço. Então, quer dizer, a gente conseguiu essa façanha também, através do sindicato, buscar uma verba federal. Me lembro até hoje do valor. Foi R$272 mil há 25 anos atrás. Que era Então muito vocês dinheiro pegam o pra- valor do salário da época, vocês vão ver o tanto de dinheiro que a gente conseguiu para treinar a mão de obra. Uhum. Aí o parceiro nosso foi o Senai, treinar, aí levou máquina de costura, levou a escola praticamente para dentro do polo. Então é isso que eu falo. Se a gente provoca o setor público, eles estão lá para nos atender. Com certeza. Agora não adianta Elvis ir lá procurar um benefício para o Elvis, não. A gente está indo em nome de uma entidade, um setor de empresário, para buscar o recurso. E ele está lá para nos atender. E eles querem nos atender. Basta ter projeto. Sim, sim. Então, se a gente, sindicato, tiver projeto, a coisa verba vai, tem. né? A coisa vai. É. Só que, é assim, as pessoas precisam entender, tirar um pouco do tempo, tirar o tempo da sua vida. Eu trabalho tantas horas aqui na minha empresa, mas assim, 1 hora, 2 horas eu vou dedicar a esse grupo. Uhum. Que é o pessoal de São João Batista, a gente visitou lá, Aham. vocês viram, né? O tanto que o sindicato Frequência. é forte, o que É. eles fazem. Mas, por exemplo, eles viajam junto para a Europa, para as feiras, e aí quer lançar uma cepa, quer lançar uma forma, eles fazem tudo em conjunto. Então a despesa fica mais barata. Não tem a vaidade. Quero só pra mim, né? Esse modelo vai ser só meu. Não, gente. O cara tem a marca, pode dividir, pode compartilhar isso, essa ideia, fazer uma matriz, né? Você, né, Reginaldo, que é de fazer salto, você sabe o quanto Uhum. fica caro construir fazer uma matriz para atender, né? Então, assim, se tiver um grupo para aportar o dinheiro, fica muito mais barato. Todo mundo sai né? ganhando, porque Então, quer dizer, é, A gente não conseguiu Sim. fazer isso, mas quem sabe chegou a hora da gente Uhum. conseguir, né? Apesar de ter uns empresários novos, essas coisas, pode ser que a gente atraia esse pessoal para vir para somar. é. Eu posso ser o conselheiro, eu já passei por uma estrada que eu já sei, não vamos por aqui não, que aqui não dá. Eu conheço o sistema, sei como funciona. E eu até brinco assim, né? Eu nunca levei um não. E é engraçado, né? Você vê, a maior façanha foi construir um polo. Então, com assim, certeza. se eu lá atrás Esse- estava com 30 e poucos anos, que não tinha a experiência que a gente tem hoje, a gente conseguiu ir no governo e alavancar a construção de um polo, você imagina o que a gente pode fazer hoje. É. Então, assim, mas não adianta só eu, Elvis, querer. As pessoas têm que compartilhar dessa dor de querer, né? Todo mundo tem que vestir a camisa, né? Exatamente. Aí dá aquela depressão na gente, assim, né? Para que ficar correndo? Pô, parece que não quer, né? É. Eu já tive, por exemplo, em Sebrae, eu acredito que há 8 anos atrás, levando umas ideias para eles, e eles acharam a ideia brilhante, mas eles falaram assim, vai lá e traz 10 empresários para vir cá comungar com a sua ideia. E naquele momento, os empresários não entendiam que era aquilo, que era a venda online. Uhum. Que era o caminho. Eu já estava enxergando essa venda online lá atrás, que a gente precisava fazer isso, que até hoje não foi feito. Foi feito, mas não foi feito da forma que precisa ser feito. Uhum. Porque eu ainda tenho esse sonho ainda da gente criar a nossa plataforma goiana da moda. Sim. Eu ainda tenho esse. E foi Sim. essa ideia que eu levei há 8 anos para dentro do Sebrae e eles não abraçou a ideia. Por exemplo, eu já estava enxergando esse futuro dessa venda online. Essa tendência. Que essa tendência é um mundo sem volta, né? Então, assim, eu não fui contemplado dentro do Sebrae com essa. Eu levei um não, né? Mas é porque eu não tinha os empresários na época para ir lá comungar. Porque algumas entidades trabalham só com o coletivo, né? Precisa ter volume, né? Exatamente. Marcos, eu notei aqui algumas coisas aqui, porque o objetivo também do podcast, além de mostrar o que o mercado tem, o que existe aqui, né, que precisa ser explorado para poder crescer,
também envolve questões do empreendedorismo, né? Claro. Porque muitas vezes a gente, empresário, a gente fica fechado dentro do escritório. Tô falando de mim mesmo. Assim, eu acho que muitos empresários também se sentem sozinhos. Muitas vezes. Fechado no chão de Fechado. fábrica, né? E precisa de escutar, de ver o que está acontecendo, até para poder servir de inspiração. Eu notei que algumas posições que você falou aqui, por exemplo, perfil do empreendedor, né? Eu não estou aqui para puxar saco, não, porque todo mundo tem coisa para aprender, né? A gente erra Aham. e acerta também. Mas eu notei aqui algumas personalidades, algumas observações aqui do Elvis que é interessante, que leva para a questão do empreendedorismo. Primeiro que a gente o empreendedor não age aleatoriamente, assim, eu vou aqui, você tem uma intenção, né? Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que ser intencional. Então, você falou que trabalhou aí 2 anos, né, numa fábrica, não foi? Não, eu trabalhei 6 anos, né? Não, mas depois você trabalhou numa... 2 anos gerenciando uma 2 fábrica. anos Já gerenciando. muito novo já era gerente. Que aí você trabalhou lá, aprendeu e montou a sua. Então, você foi intencional naquilo que você... Eu já tinha um foco, eu vou né? Ele já aprender. tava focado. Então, já estava focado para empreender. Então, isso é um perfil do empreendedor. Não agir aleatoriamente, agir com intenção. Porque você poderia, Reginaldo, ter trabalhado mais 20 anos como gerente, Isso. para daí então ter a iniciativa de empreender. Isso. Outro ponto, que é muito importante no empreendedorismo, é você ter conexão com as pessoas. Essa conexão que você teve aí com vários empresários e foi até lá em Goianira e fez acontecer. Então, e se estivesse sozinho, como é que ia fazer? Então, a conexão, né? Não foi? As conexões. Não, foi. Conexão é muito importante. Assim, o Reginaldo, quando eu decidi lá com 22 anos que eu ia empreender, eu me lembro que eu ganhava como gerente 3 salários mínimos. 3 salários mínimos mesmo. E quando eu deixei o meu cargo, que eu fui empreender 30 dias depois, que eu estava empreendendo, que eu comecei o meu negócio, comecei fazendo umas sapatilhas de lona, indo para a feira hippie vender, que é como todo mundo Sim, começa, né? Chegou um empresário lá na porta de casa, que eu comecei num barracão fundo de casa, eu comento assim, debaixo de um pé de manga, né? Porque era a área do barracão, e eu puxei uma lona daquela preta e pus uma lixadeira. Eu brinco assim que eu ia lixando, ela ia andando, que é aquelas lixadeiras de cavalete. Sei. Eu ia andando e Vibração. ela ia vibrando, andando, e eu andando atrás dela, lixando o solado, né? Eu me lembro que a gente fazia muito aquele sapato de solado de EVA, e a gente tinha que lixar, porque não tinha as máquinas de pré-fresar ainda. Aham. E eu me lembro que eu ficava pretinho, eu já sou assim, Moreno. moreno, né? Não vou falar a palavra preto. Mas eu ficava pretinho de pó. E aí, 30 dias depois que eu estava empreendendo no fundo de casa, chegou um empresário que já tinha uns 50 funcionários, 60 funcionários. Eu não tinha intimidade com esse empresário, mas o gerente dele na época me conhecia. Aí ele chegou lá numa D20, aquela D20 Custom. Quem tinha um carro daquele era um carrão, pai. Uhum. Eu acho que era um Camaro hoje. Ele chegou na porta de casa. Ó, o fulano mandou vir cá te buscar para você ajudar a gerenciar a nossa fábrica. A gente vai te pagar 10 salários. Eu me lembro. A gente vai te pagar 10 salários. E eu, há 30 dias atrás, eu ganhava 3 salários. 30 dias depois, eu ia ganhar 10 salários. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu tava namorando, que hoje é minha esposa, a gente já tá junto desde o namoro ao casamento. É 40 anos que a gente tá junto. Eu comecei a namorar, tinha 17, hoje eu tô com 57, então 40 anos que a gente tá junto. Eu não tinha dinheiro pra gente ir no cinema, comer um x-salada. E eu enjeitei esses 10 salários. Porque eu coloquei na minha mente como empreendedor, que que não eram aqueles 10 salários que eu queria. Eu queria realmente fazer o negócio acontecer. Uhum. Ver se realmente eu tinha aprendido, se eu tinha aquela capacidade. Então, comecei com 22 anos como empreendedor, sem dinheiro, como todo mundo começa, vocês sabem como é que é a cara e a coragem. E graças a Deus, apesar de ter fechado a minha fábrica, mas eu fiz muitas coisas acontecer. Fiz os melhores calçados. Eu cheguei assim, as pessoas falam isso não, sapato. Vamos falar o nome, isso é uma joia. Bem relevante, né? O nome da sua empresa, primeiro foi a Carolina? A Carolina, depois a Companhia do Porto. Depois né? Cia do Porto. Cia do Porto, Então, assim, a gente
eu ouvi assim de mulher assim, a gente tá esperando a coleção sair porque eu tenho a coleção completa da companhia. Uhum. Só o sapato da companhia. Porque não era só o sapato. A gente preocupava com o calce também. A mulher ia numa festa, ela não voltava com o sapato na mão. Então a gente sempre procurou isso. Então eu não era assim fazer o sapato preocupado, não. O dinheiro era consequência do meu trabalho. Sim. Então assim, eu sempre olhei o lado social do trabalhador, sempre procurei ser um empresário completamente diferente. Sim. Mas a gente passou por esse percalço, teve que fechar a empresa, mas estamos aqui, né? Claro. À frente É um do outro legado. com outro legado, assim, apesar de não estar à frente da empresa, mas eu estou à frente do sindicato e sempre procurei cuidar desse sindicato. Já está numa outra fase mais não avançada. para o né? Elvis, viu, né? Vocês sabem disso, é Isso. para o setor mesmo. Do segmento. Então, assim, ó, o empreendedor tem que ser intencional naquilo que faz, ter conexão com outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Ter persistência, né? Muita persistência. Ser ousado também. Não é ser... Como é que fala? Tem que analisar as situações para decidir, mas tem que ter uma certa ousadia também, acreditar, principalmente. Tem muitas vezes é só a gente que acredita naquilo que a gente está fazendo, né? Exatamente. Então, continua. E o processo de mudança, né? Não tem como você se transformar sem passar dificuldade, né? Na hora que você... Para você crescer, você tem que passar por aquele momento de transformação, e é doloroso esse momento. É igual a Mas história depois do vem. casulo, né? Tem que A passar águia. para pressão para... A águia, né? Depois, não sei se depois de 50 anos, ela arranca as penas todinha e nasce outro bico, tudo. Então, assim, tem 3 coisas aqui que eu queria saber. Qual que foi o seu maior desafio na sua trajetória que você já enfrentou? De forma breve, assim, até hoje. Moço, a gente passou por tantos planos, né? Planos do governo, né? Quando eu comecei lá, falei para vocês que a gente começou com a inflação lá de 84%, depois veio o governo do Fernando Collor de Mello. Para mim foi um grande governo, às vezes as pessoas não entendem isso. Naquele momento que ele prendeu o dinheiro das pessoas, o Elvis, estava com 2 anos de fábrica, ele fechou, acho que prendeu o dinheiro em 91, tinha 2 anos. Por aí. E aí foi o boom, porque eu enxerguei uma oportunidade naquela... Já que eu não tinha dinheiro preso, mas teve alguém que teve o dinheiro preso e me ofereceu assim: como é que vai tirar esse dinheiro? Eu falei: ó, vamos comprar matéria-prima. Você deixa eu comprar matéria-prima com o teu dinheiro, e aí eu recebo e te pago. Entendeu? Eu me lembro que eu era solteiro ainda, nem casado, não é? E aí eu tive uma oportunidade, a pessoa tinha acabado de vender uma fazenda e prendeu esse dinheiro dessa pessoa. Eu acredito que era muito dinheiro, e eu estava com 22 anos, 23 anos, sei lá. E eu comentei com a minha mãe, ainda era solteiro: ó, o fulano tá querendo me arrumar um dinheiro para me tirar. E ela falou: você tá doido, você não vai fazer isso não, eu não aceito, sei o que tem. Mas a gente, como empreendedor, às vezes você não ouve nem a tua mãe, e naquele momento eu não ouvi minha mãe. Você acreditou, né? Eu chamei a pessoa e falei: você conhece a minha índole, você sabe como é que eu sou. Se der errado, eu não tenho culpa, mas você acredita? Acredito. Aí eu fui lá, peguei o dinheiro dele, era na época ainda da Jude, tinha o Valtinho da Jude, eu me lembro que eu peguei tanto dinheiro, assim, eu enchi a minha fábrica até no teto, assim, de borracha, couro. Material. Foi um negócio de cinema. Então aquilo, aonde as pessoas estavam com depressão, eu via uma oportunidade, não é? Na crise... Uma porta que se abriu lá e para aí, você. ali foi a virada, porque aí eu me capitalizei e peguei o dinheiro para pagar em um certo tempo, paguei pela metade do tempo. Ali foi a virada de chave. Ali foi uma coisa. E assim, Deus me deu o dom, Reginaldo, da criação, cara. Então, às vezes, vocês nem sabem, mas assim, eu sempre... Tinha dia que eu acordava 4 horas da manhã para criar a coleção, cara. Eu ia para a fábrica para desenhar. Parece que baixava um... A construção, a parte O que criativa... eu falo, assim, é um ser. Então, criei muito modelo, desenhei muito modelo, e eram uns modelos de sucesso. Eu me lembro que uma vez, já era no ano de 2000, quando a gente lançamos aquele acrílico, né? A gente lançamos aquele acrílico, eu me lembro que eu tava com a fábrica lotada de pedido mesmo. Aí uma lojista lá de Cuiabá nos procurou
com aquele acrílico que tinha rodado há 20, 30 anos atrás. Eu me lembro que eu tinha 2 gerentes, ela veio conversar comigo e eu achei aquele negócio maravilhoso, aquele negócio. E aí eles não toparam fazer aquilo. Eu achei aquilo, sabe quando você vê um negócio assim, você enxerga aquilo. E aí, ali também foi uma virada de chave na Cia do Porto. Eu acreditei naquele projeto, desenvolvi um sapato para ela. Era uma mulher que só vendia areia, só vendia chutes, então era um negócio de valor agregado. Ela trouxe essa ideia do acrílico. Eu me lembro que eu fiz a coleção para ela, ela me comprou 400 e poucos pares de sapatos, se a gente fala 400 e poucos pares de sapatos, e é assim, um sapato social na época era R$ 26. Eu vendi o sapato por R$ 50. Era mais do que o Bem dobro. acima da realidade. E era um plástico só, vocês lembram? Era só um Lembro. plástico, um salto de chapa, acrílico né? e tal. Eu me lembro que a gente estava preparando para ir para uma feira, que era a Francal. E eu naquela correria, a fábrica já estava produzindo lá 300 pares de sapato por dia e tal, e aí eu tinha determinado que a gente ia fazer esse modelo, aquele modelo naquele salto e tal. Faltando 2 dias para a feira, eu falei, cadê o sapato? Não, a gente não vai fazer esse sapato. Esse sapato dá muita mão de obra, a gente não consegue produzir isso. Eu falei assim, não, a gente vai fazer esse sapato. Você coloca esse salto nesse modelo, e fez aquele trem na correria, eu levei meia dúzia de sapato pra feira. Tinha um de amarrar na perna, dourado. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí nós estávamos participando de 2 feiras, no Hotel São Rafael e na Francal. E a feira do São Rafael começava um dia antes da feira do evento. Eu me lembro que a Zede começou, a Zede, Itapuã, Pontal, eu me lembro até hoje, começou a ver aquele sapato. Mas o sapato social custava 26 e eu levei aquele sapato para a feira por R$ 47,90. Era quase o dobro. Bem acima da realidade, né? E aí o pessoal do São Rafael, aí no outro dia começava a Francal, começou a falar, o pessoal tá olhando muito para esse sapato, o pessoal quer comprar e eles vão visitar a Francal. E aí eu contratei uma modelo para Francal. E ela colocou essa sandália de acrílico no pé de amarrar na perna. E essa menina parecia com a Cher Stone. Oh. Era. Ela fazia questão de mostrar aquela sandália meio para os lojistas, sabe? E eles começaram a ver e chegou lá, mas achou caro. E eu me lembro, Marcos e Reginaldo, que eu liguei pro Iris, que era meu gerente. Iris, por que que o sapato tem que custar R$ 47,90, cara? Porque não tinha nada que valia 47. Vocês acreditam no negócio que eu tô falando para vocês? Porque era um salto, uma palmilha e um silicone. Aí eu, por telefone, fazendo conta com ele, a gente baixou esse sapato por R$ 42,90. Isso em julho de 2000. Aí a gente fez umas vendas e tal. Quando eu volto para a fábrica, a gente vendeu alguns pedidos, não foi? A gente fez alguns pedidos e tal. Quando eu volto, eu deixei eles produzindo esse pedido da cliente de Cuiabá. Vocês não têm noção. Quando eu cheguei na fábrica, a porcaria que eles tinham fabricado. Sabe quando os caras não querem fabricar um sapato? Sei. E eu olhei aquele sapato, falei, Jesus, vocês teriam coragem de pagar R$ 50 no sapato? Teria, tá, pá. O que eu fiz naquele momento? Ali foi a virada de chave. Fiz eles desmanchar aquele sapato todinho, jogar tudo fora. Acho que eram uns 300 pares de sapato. Aproveitar só o salto, porque o salto era muito caro. Eu me lembro que eu comecei pagando aquele salto a R$ 15. Isso em 2000. Aí desmancharam, eu me lembro que teve funcionário que deu até calo de sangue na mão, desmanchando aqui, porque a gente desenvolveu uma tecnologia de colar aquele salto, só nós tinha no Brasil. Só nós tinha tecnologia, Marcos e Reginaldo, vocês lembram disso? Só nós sabia colar aquele salto sem usar um parafuso e não descolava. O povo ficava louco, querendo saber e nós descolamos. Eu lembro desse auge do acrílico. Aí o que acontece? Ali foi a virada de chave, eles aprenderam a fabricar, nós entregamos um grande sapato para cliente. Tocamos até o final do ano e fomos para Couro Moda. Aí nós lançamos o inverno, as botas com salto de acrílico. Aí vendeu tal. E aí a gente foi crescendo. Aí quando foi julho de 2021, ali foi o ápice da Cia do Porto. Nós contratamos uma estande de 90 metros na feira. Colocamos 10 meses. A gente já estava preparado para o show.
eu me lembro que a gente fabricava 250, 300 pares de sapato por dia. Em 3 dias, a feira era 4 dias. Nós fechamos o 4º dia, porque a gente não podia vender mais nenhum par de sapato. A gente saiu da feira com 62 mil pares de sapato vendidos. Que legal, né, cara? Entendeu? A gente saiu da feira, em 3 dias nós vendemos. Eu me lembro que tinha jogo do Brasil numa quarta-feira, era 11 horas da noite, eu querendo ver o jogo, e a gente tava dentro da feira, o pavilhão todo com as luzes desligadas, e só nós trabalhando, tirando pedido. Então vocês têm noção o que é vender 62 mil pares de sapato em 3 dias. E no 4º dia nós fechamos nosso stand, não podia vender, que nós não ia entregar. Eu não dava conta. Aí o que aconteceu? Voltamos para Goiânia, a gente começava a trabalhar às 5 horas da manhã e parava meia-noite, isso até. Mas a gente entregou todos os pedidos, entendeu? Que bom, E né? foi bacana, ali foi uma virada de chave. E aí o povo considerava que aquilo não era um sapato, era uma joia, que a gente aprendeu a fazer a joia e tal. E aí veio as crises, né? Como a gente falou, e Desandou. é isso aí. Essa é a história de que você está perguntando, Aham. dos gargalos que a gente teve, né? Isso. Além dos planos, né? Plano brecha, plano cruzado, plano real, plano novo, plano velho. Então a gente passou por tudo isso aí, ô Reginaldo. Mas sobreviveu. E assim, quando você fala negócio de 50 anos, eu hoje estou me sentindo um menino, Aham. tá? Eu estou me sentindo um menino e vou confessar um negócio para vocês que em 2028, 2028, porque meus negócios é tudo planejado, eu voltarei com a marca Companhia do Porto, com produto com valor agregado, voltarei... Spoiler aí, né? Spoiler Voltarei aí. a produzir aquelas joias, porque até hoje as mulheres falam nelas. Então, esse é um objetivo que eu tenho. Que bom. Como o Roberto Marinho começou a Rede Globo com 61 anos, eu vou estar com 60 anos, aí eu vou Então, Vai Vai voltar ela. É um Isso é um referencial, desejo né? que eu Bom. tenho, tá dentro de mim. E é uma coisa que nunca saiu, esse carinho desejo, pelo né? sapato. E realmente eu sou sapateiro. Que Com bom. orgulho. Porque, às vezes, eu conheço pessoas que ficou dentro de uma fábrica 30 anos, mas a gente não pode chamar de sapateiro, viu, Marco? Viu, Reginaldo? Eu Eles sei. não Tem o tato, pegam né? um sapato e não sabem identificar aquele sapato. Eu não, eu vejo um sapato no pé da mulher, eu já sei se ele tá Tem calçando, visão. não tá calçando, se tá bacana, se não tá. Eu consigo identificar, eu tenho isso. Agora eu tenho Correto? certeza, quando você for reabrir, reinaugurar, né? Essa marca aí que já deixou história, você vai ser afiliado do sindical, né? Com certeza. Ah, com certeza. Eu vou estar com vocês eternamente. Eu vou ser o conselheiro, É isso aí. eu vou ser o conselheiro, com certeza. Eu vou ser um paizão lá junto com vocês. Não vou deixar de caminhar com vocês, não. Que bom. É isso. Elvis, se tratando nos dias de hoje, 2025, o que você entende hoje que o nosso empresário, o nosso fabricante, o nosso sapateiro da nossa cidade, do nosso estado, o que ele precisa ter? Quais são as qualidades que ele precisa estar ali dentro dele, buscando dentro dele, para ele conseguir desbravar esse mercado que cada dia que passa está cada vez mais complexo? Marcos, o que eu posso falar é que na minha época, quando eu comecei, a gente não tinha a facilidade que hoje tem. Por exemplo, a gente tinha que construir uma palmilha para fazer um sapato. Hoje Goiânia tem esses fornecedores para atender esse pequeno, esse micro fabricante hoje. O que eu vejo assim, ó. O sapato da Companhia do Porto é um sapato caro. Não era que o sapato da Cia do Porto era um sapato caro, é porque realmente eu fazia o custo real. Às vezes as pessoas ficam maquiando isso. Sim. Então com o certeza. empresário hoje, ele precisa muito cuidar desse negócio do custo. Sem Certo. sombra de dúvida. Eu já vi empresário, eu já visitei, eu como presidente do sindicato, eu já visitei empresário. Ele e a esposa dele, assim, trabalhando, e eu pergunto assim, qual que é o salário, o prolabore de vocês? Não tem mais, vocês trabalham de graça. Quer dizer, eles não colocam isso no custo. É. Então, eu me deparei assim, o Marcos, Reginaldo, eu me deparei de alguns empresários que, às vezes, não colocam no custo o que precisa. Eu colocava o custo real no meu sapato. Não é que o sapato da Cia do Porto era caro, é que realmente ele apropriava todos os custos, dos né? custos. E aí, às vezes, o empresário ele quer maquiar. Então, assim, a gente precisa... esse empresário, eu estou vendo umas mulheres, né, empreendendo, né? As Sim, mulheres bastante. hoje no nosso setor,
e fazendo um sapato bacana, bonito, um sapato, porque as mulheres são de bom gosto, né? Sim. Então eu vejo isso e assim, o que eu tenho para oferecer, o que o sindicato tem para oferecer, essa orientação, quem precisar de alguma coisa, orientação, quem me procurou, eu às vezes, a gente tem, por exemplo, o programa Brasil Mais Produtivo, né, Nelma? A gente tem levado isso para as Sim. empresas, até para os pequenos, para os micros, que vai atender muito. Então eu vejo assim, que eles precisam ter uma planilha mesmo de custo, uma organização de gestão, para que não... Eficiente, né? É eficiente. Então eu vejo assim para esses novos empreendedores, que até mesmo, Marco, você como vice-presidente, Reginaldo como diretor, eu como presidente do sindicato, buscar uma instituição para a gente criar uma planilha para assessorar esse pessoal. Eu vejo que, É importante, são sabe, quando eu ferramentas, fechei né? a minha fábrica, eu tive mais tempo para visitar como presidente, assim, cara, eu me deparei assim com umas coisas assim básicas que o empresário não tem. Você acredita? Acredito. Eu A gente até brinco, vivencia eu isso só no dia a encontrei um dia. empresário que tinha uma planilha, mesmo em Excel, mas muito bacana, sabe? Assim, às vezes você pergunta para a pessoa, não... e é uma coisa que a gente precisa zelar. O que eu aprendi lá atrás, quando eu estava começando? Eu peguei meu tio, que eu tenho uma gratidão muito grande, ele levou um contador para fazer o meu custo. Aham. Tem coisas que a gente não esquece. O cara Aham. pegou e fez meu custo. E ele falou assim: você está com uma margem de 27%, já tinha acabado a inflação. Viu? Sei. Ele falou assim: eu nunca vi uma margem dessa. Boa para a indústria. Eu nunca vi. Você pode trabalhar dia e noite, porque eu nunca vi. O cara já era empresário e ele falou: eu não sabia o que era aquilo. Eu era um menino, não sabia o que era aquilo. Ele foi para me auxiliar. Aí a orientação que o meu time me deu e que eu nunca me esqueci: você administra essa empresa pequena, mas como se ela fosse grande. Então você precisa zelar. E me passou algumas coordenadas. E ele falou assim também: assim, você nunca concentra a sua venda mais do que 25% na mão de um único comprador. Corretíssimo. Então, assim, eu sempre zelei dessas coisas, porque às vezes as pessoas se sentem assim na zona de conforto. Eu vou Sim. fabricar só para Sim. uma rede de loja, porque o camarada tá me comprando à vista, tá me antecipando dinheiro. Só que amanhã, a hora que ele falar assim, não te compro mais, você não criou um laço de cliente, você não fez seu nome, você não criou sua marca. Então, eu sempre assim zelei pela minha marca. Eu sempre quis criar a minha marca. Eu acho que uma marca ela é muito importante. Então Sem tem dúvida. pessoas que às vezes hoje estão fabricando sapato, mas nenhuma marca tem. Então isso não vai consolidar, não vai fortalecer. E a pessoa, não estou falando que ela não possa terceirizar para alguém, mas ela tem que construir sua marca. Então esse é um conselho que eu dou para você, fabricante, que quer crescer, que quer consolidar. Eu estou vindo aí agora, que é novidade, eu acho que eu já comentei com você, Marcos, eu estou vindo aí agora com a marca de tênis. Bacana, você comentou com a gente. A gente está desenvolvendo agora. Por que eu falei que eu vou voltar com a Cedo Por só em 2028? Porque agora primeiro eu vou entrar com a marca de tênis, que é a Caban. A gente está desenvolvendo uma linha bacana, porque hoje a gente tem uma venda de sapato, apesar de eu não ter uma indústria, mas a gente tem uma venda muito expressiva hoje no online. Caban ou Cabana? Caban. Caban A marca é a marca do tênis vai ser esportiva. Caban. Caban. Mas a nossa empresa no online é Cabana Magazine. Entendeu? Pessoal, só para fazer um adendo, o que o nosso presidente está falando aqui, da Sindicalce, é porque além de presidente do Sindicalce, ele é empresário. Ele é do segmento, ele é lojista hoje no segmento calçadista, ele tem as lojas, né? São 4 lojas, né? 4 lojas. São 4 lojas físicas, mais a Cabana Magazine, que é um e-commerce próprio que o Elvis tem hoje na empresa dele. Então, além de tudo, né, Elvis, além de você ser presidente do sindicato, você está ligado ao consumo. Então você consegue, às vezes, orientar um fabricante, porque você está lá na ponta da venda. Você sabe, olha, de repente você chega num pequeno fabricante, Reginaldo, e enxerga naquele produto que ele está comercializando, cara, talvez não é bem essa pegada, né? Talvez o seu feeling para moda ele é muito forte porque você vive isso dia a dia dentro das suas lojas. Eu acho isso algo muito peculiar que você tem, porque isso te dá uma visão muito grande de mercado. Olha, não é bem aí, olha, talvez não vamos, olha, pequeno fabricante, é o que a gente falou sobre mentorar, que é você pegar na mão desse cara e falar assim, cara, não vai nesse caminho, que esse caminho está mais tortuoso, você vai sentir mais dor nele. Vamos para um caminho mais simples, né? Pelo fato de você estar aí nessa ponta. Muito importante isso, porque
ajuda e contribui para que a gente ajude, né, toda essa cadeia que faz parte do segmento calçadista, todos esses pequenos fabricantes, microfabricantes, porque hoje a nossa realidade de Goiás, gente, são de fábricas pequenas, são de fábricas de 3, 4, 5, 8 funcionários, 10 quando ele já está até estruturado, mas são muitas. Então a gente tinha épocas lá dos anos 2000, onde a gente tinha grupos maiores de empresas que tinham 30, 25, 40 colaboradores. A gente tinha muitas empresas, né, Elvis, naquela época. Hoje não, hoje você pode contar as empresas que têm essa quantidade de colaborador, porém, as que têm poucos, ou seja, 5, 8, 10 colaboradores, gente, vocês não têm noção do tanto que tem. A Nelma sabe bem, né, Nelma? Porque você acompanha bem essa base, acompanha o tempo todo, a gente está discutindo sempre, né? Você pode até falar melhor sobre isso. Sim. O tanto que essa base, ela oscila. Uma hora tem muito, uma hora tem pouco, não é mais ou menos isso? Isso mesmo. E tudo isso é falta de gestão, eu acho. Embora o presidente está falando aqui, né, dessa área interna, esse planejamento, que a empresa realmente precisa, né? Mas, assim, eu acho que o principal objetivo é se conectar com as tendências e a inovação, né, presidente? Isso mesmo, a gente precisa. Né? O sindicato tem muito a oferecer. Vocês precisam aproximar, né? O empresário que quer crescer, não tem como a gente crescer se a gente não estruturar, não ter o apoio das Com instituições. certeza. Quem não é E a visto gente não tem é muito lembrado. assim. Com certeza. E assim, a gente não quer que você venha filir ao sindicato pensando na sua contribuição, porque hoje a contribuição que a gente é irrisória, isso não É representa. fictícia, né? Eu acho que é mais benefício para o empresário, o sindicato, do que a contribuição, mas a gente não está visando essa contribuição. A gente quer que o empresário venha e amanhã ele se sinta prazer em contribuir, porque ele está tendo Ele é respaldo. acolhido, né? Exatamente, aí é diferente dos outros E sindicatos. uma coisa que eu acho importante é né? porque o sindicato ele é imparcial, gente. Quando você busca hoje você vai para o mercado, que você vai às vezes num fornecedor A, B ou C, esse fornecedor ele não é imparcial, ele está ali advogando pela empresa dele. Então, a boa parte das opiniões, elas vão ser muito centralizadas naquilo que traz você para dentro da loja dele. E ok, isso faz parte do mundo comercial. Agora, o sindicato não, o sindicato é uma instituição imparcial, ela não está ali para advogar A, B ou C, ela não está ali para monetizar em cima de você, ela não está ali para fazer você ser massa de manobra, ela não está ali para nada disso, é assistencialismo. Ela está ali para contribuir para o seu crescimento. A instituição nasceu dessa forma. Não só a sindical, mas todos os sindicatos que compõem a federação, Sim. que estão lá, né, Nelma? Exatamente. Hoje, para que um pequeno fabricante, Nelma, de pequeno porte, possa buscar o sindicato, qual que é o canal que ele pode buscar? WhatsApp, telefone, Instagram, podcast, né? Sim, agora assim como Inclusive, parceiro. você vai falar o Site. nome aqui do Instagram, né? Do WhatsApp, a gente vai colocar aqui embaixo. Aqui Isso, vamos colocar no rodapé para vocês. Para vocês. É 629-8109-8608. Funciona 24 horas de domingo a domingo. Não é, presidente? Isso. E a dona Nelma está lá sempre à disposição Sempre. para O não telefone nunca auxiliar. fica no silencioso. Porque a gente entende que os pequenos precisam das orientações que a federação tem à disposição. Para você ter noção, a gente tem até uma oportunidade, apesar que vocês falam que aqui não tem fábricas grandes, né? Ah, Mas, por exemplo, o seu Reginaldo participou teve uma visita, né, com um consultor da área de exportação da federação, Da federação. né? Tem esse benefício também, toda Tem um uma suporte orientação. muito bom e por experiência própria, né? Eu recomendo estar junto aí do sindicato, porque a gente não caminha sozinho. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que procurar ajuda para quem sabe, para a gente dar o próximo passo, né? Como é que Exatamente. a gente vai chegar lá na frente se a gente não sabe qual que é o primeiro? A gente tem que dar um passo aqui. Depois que a gente der esse passo aqui, que a gente vai saber qual que vai ser o segundo. Exatamente. Então, se a gente não der o primeiro, você não sabe qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Eu acho assim, ó, né? devido a esse trabalho que você está fazendo, Reginaldo, o Marcos, de lançar esse podcast, eu achei bacana esse nome, até prestigiando, né, o Sindicalce, o calce do sapato. A Isso. gente pode aqui, ó, nessa data de hoje, nesse podcast, a gente lançar um desafio, fazer uma virada de chave no setor calçadista, a gente aclamar esses novos empreendedores, essas novas mulheres empreendedoras que vêm participar, que vêm somar,
que a gente tira essa vaidade, porque sozinho a gente chega a lugar nenhum. Não, Tá? isso Eu, mesmo. eu ainda tenho essa ansiedade, apesar de algumas decepções, mas é igual você falou, o empreendedor não desiste nunca. É. Assim, eu tenho essa ansiedade da prosperidade. Eu acho que as pessoas precisam prosperar. E é na diversidade, na crise, é que a gente vê as oportunidades. É. Vocês lembram lá quando o Collor prendeu o dinheiro, né? Eu Lembro. consegui enxergar e, assim, N coisas, assim, né? Quando eu fechei a minha fábrica, e hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu devia ter fechado a minha fábrica em 2002, quando mudou, quando eu vi aqueles empresários, eu não entendia. Porque realmente, não, mas eu fui gastando, porque aqui eu ganhei e aqui eu vou retornar. E o empresário, ele não pensa assim, ele não pode ir com o coração. E eu toquei a minha empresa, eu Com o acredito, coração uns muito 8 tempo, anos né? pelo coração. Entendeu? E eu fui pelo coração e eu gastei muito dinheiro. Eu tenho um menino, o Vinícius, que é o dono da venda online, ele que trouxe essa ideia. Ele nasceu dentro de uma fábrica de sapato, e ele com 19 anos, hoje ele está com 26, ele que trouxe essa ideia, ele que performou essa venda online, é a nova juventude, é esse menino que trouxe isso para dentro da empresa e deu um avanço. Então, assim, essa nova juventude, por isso que eu estou aclamando, Sim, Marcos, sim. Reginaldo, essa nova juventude, e vou dizer para você, fabricante de sapato goiano, tem uma boa parte que já está no online. Mas quem não despertar para isso, vocês esquecem. Tá Vocês fadado, né? esquecem, tá fardado. Porque precisa achar esse mundo. Aí vocês perguntam assim, Elvis, e aí, como é que é? Marcos, como é que é? Reginaldo, como é que é? Não, vamos buscar as instituições. Ó, a gente precisa desse respaldo, a gente precisa entrar. É aí que começa a criar a nossa plataforma goiana. Uma estrutura nossa, né? É aí. Então vai depender de vocês, os novos empreendedores. A gente teve que enfrentar isso lá atrás, há 8 anos atrás, construir isso sem apoio de ninguém, porque eles não acreditavam. Mas o meu filho trouxe a ideia, acreditou e hoje ele está tocando um negócio magnífico. Deu uma aí virada de chave performando, também. né? Então eu quero assim que a gente, através desse podcast, apesar dessa reunião que nós temos, e vocês não desistir nunca. Vamos trazer esse povo para dentro. Se precisar da gente ajudar a criar umas planilhas, auxiliar na questão Até perguntar administrativa, aqui, tá? porque você falou assim Entendeu? que uma das carências aliás, não é carência, mas que você Necessidade. identificou que o empresário, né, mais precisa, na sua visão, é entender sobre gestão, né, custo. Aí eu falo também sobre informações técnicas, fabricação de calçado, né, apesar de que hoje tem muitas indústrias, não só daqui de Goiás, mas de fora também, que já entregam quase tudo pronto, né? As fábricas, na maioria das vezes, são montadoras, né? Isso. Mas é importante também a pessoa saber como é que faz, né? Informação técnica sobre fabricação. Isso também é um pouco carente aqui, não Na é? verdade, a gente tinha uma das melhores escolas, não tem, uma das melhores escolas que é o Senai, que é parceiro nosso. Mas a gente chegou numa época que tanto os empresários me cobrar essa escola, esse aluno, eu até fiz um desafio para alguns empresários. Não, a gente vai voltar a funcionar a escola. Quando eu falo a gente vai, porque ele está lá pronto para nos atender um Senai. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que eles acionem, porque o professor está lá. Lá tem um professor ainda, que ele hoje está prestando serviço é para marcenaria, porque é gestão de processo. Ele está prestando serviço para a área da confecção e não está prestando serviço para o calçado, porque não tem aluno. Aí eu cheguei a fazer alguns desafios para alguns empresários. Você arruma o funcionário que quer ser sapateiro. Eu vou pagar o salário para ele ir lá para o Senai. Eu cheguei e falava, desafio mesmo, desafio, né? eu vou pagar o salário mínimo para ele ir lá ser aluno, para ser sapateiro. Primeiro que você, empresário, tem que entender que a gente precisa valorizar esse sapateiro. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, que a gente tem que valorizar. Tá? Porque não adianta a gente ficar com um trabalhador meia boca, achando que ele está trabalhando e você achando que está pagando, eu tenho falado isso. Eu não sei se vocês sabem a história da CIA do Porto, mas a gente pagava os melhores salários. Depois de 10 anos, o Marcos e Reginaldo, que a gente fechou a fábrica, tem gente na mesma função, funcionário meu, que não tem o salário que ele ganhava na CIA do Porto. Depois de 10 anos. Então isso é um absurdo, as pessoas não querem valorizar isso.
A gente precisa valorizar. Agora tem assim, tem aquele jogador de bola que joga no Atlético e tem um jogador de bola que joga no Barcelona. Então eu sempre procurei trazer os caras que têm a capacidade de jogar no Barcelona. Os bons. Você entendeu? Porque não adianta você ficar com meia boca. Então a gente precisa entender. Então por que isso foi acabando? Foi a valorização da mão de obra mesmo. Por que eu vou virar uma costureira para o setor calçadista se eu posso virar uma costureira da confecção que está pagando melhor? Vocês entenderam como é que é o jogo? Sim, sim, sim. Então a gente precisa fazer essa tarefa. Viu, Reginaldo? A gente precisa reinventar, mas que a escola tá lá para não atender, tá. Mas eu lanço um desafio de novo. Cadê esses alunos? Nós estamos vivendo esse mundo. Então, eu fico pensando assim, será que não é a hora da gente valorizar aquele sapateiro realmente que é sapateiro? E convencer ele a treinar um novo sapateiro e até beneficiar ele. Se você treinar esse aqui vai ganhar tão bem e você vai ter uma participação por treinar. Senão daqui a uns dias realmente não tem sapateiro mesmo. Então acaba que volta lá na gestão, né? Lá na Lá gestão. na gestão. Então, assim, eu era criticado. Eu era criticado porque não é porque eu pagava alto salário. Eu vou falar um negócio para vocês. Era assim, ó. Eu pagava a minha folha. Eu tinha um número. Do meu jeito, assim, caipira, eu tinha um número de pagar, assim, 12% do meu faturamento era destinado para minha folha de pagamento. Aí chegava no final do mês, eu gastava 10% com a minha folha de pagamento. Aqueles 2%, eu chegava a faturar, há 20 anos atrás, eu chegava a faturar 1 milhão por mês. Então, aqueles 2% representava 20 mil reais. Eu pegava aqueles 20 mil reais e falava para o gerente assim, você tem 20 mil reais para você beneficiar quem você acha da sua equipe que merece ganhar uma bonificação. E ele distribuía aqueles 20 mil reais, porque eu fazia isso. Mas depois as coisas foram mudando. Quando eu fechei a minha fábrica, Marcos e Reginaldo, eu estava gastando 28% do meu faturamento com folha de pagamento. Aí não tem empresa que aguenta uma situação. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu sempre zelei disso, eu acho que do polo lá na época foi a primeira indústria a ter refeitório, a ter comida, a ter nutricionista, a gente sempre, eu sempre procurei zelar disso. Tem umas tarefas que a gente fez e tem algumas coisas que deu errado, mas assim, procurei fazer a coisa certa. Ninguém mas erra assim, tentando. eu para ser sincero, estou diante a Reginaldo, a Marcos, eu estou de alma lavada, não foi incompetência, foi o momento que a gente viveu. Que vivenciou, né? Entendeu? Foi o momento realmente que a gente viveu. Que a gente passou e a gente não conseguiu naquele momento fazer a leitura. Eu volto assim, se eu pudesse voltar em 2012, eu teria fechado a minha fábrica, pegado a minha grana, pegado o que eu tinha construído, de repente eu estava aposentado. Certeza. Com certeza. Certeza, eu estava aposentado, porque se tem um camarada que ganhou dinheiro e eu gastei aquele dinheiro com reinvestindo na empresa, porque dali que eu tirei e dali vai retornar. E eu retornei cada centavo tentando salvar algo que não estava funcionando mais. Entendi. Então, assim, eu fui honesto. Eu não fui covarde, então não me arrependo. Entendeu? Eu deveria, mas se eu voltasse, eu acho que eu não faria, porque eu tinha um amor, uma paixão pelo aquele filho, porque aquela indústria era um filho meu. Então, tô de alma lavada. Eu acho que eu fiz a coisa certa. E assim, vai recomeçar uma indústria novamente? Se tiver oportunidade, com certeza. É 2028 que nos aguarda. Perfeito. Não, e deixou com certeza uma contribuição no Deixei. Um mercado legado, né? calçadista goiano e do Brasil, porque a Cido Porto era bem reconhecido. Sempre tratei isso com carinho, sempre tratei os companheiros com carinho, tem esse carinho, o pessoal tem esse... Eu sinto esse respeito no setor, porque sempre que as pessoas me procurou, sempre procurei tratar bem, nunca tive vaidade, nunca tive arrogância, sempre fui uma pessoa, né, que procurei tratar todo mundo de igual para igual. Essa mesma questionamento que a gente fez pro Elvis, eu também faço para você. Hoje você, como está à frente dessa parte do sindicato, pela sua experiência, pelo que você vê diante dos sindicatos que tem dentro da federação, quais são aí as qualidades que você acha importante que o empresário tenha hoje, as atitudes, o posicionamento que o empresário precisa ter hoje para conseguir buscar um crescimento? Alavancar, né? Para alavancar.
participar. Ficar só dentro da indústria não significa crescimento. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Precisa participar, porque dentro do sistema indústria, dentro da federação, principalmente, tem muitas demandas que abrem a mente, uma nova visão, né? E tudo está relacionado à parte da gestão, do meu ponto de vista, né? Porque a parte prática mesmo, do chão de fábrica, eu não sei muita coisa, né? Mas a parte da gestão em si, onde vai planejamento, todos os tipos de planejamento, né? Comercial, marqueteiro, financeiro, né? Tem lá dentro. Então, assim, é participar mesmo, é se usar, unir né? com a categoria. É, Porque, entendi. assim, quando você está num evento, você adquire uma experiência com ele, você já viveu 20 anos, mas você ainda não viu aquilo, né? É novo para Não você. passou por aquilo, né? Então, é lá que você vai aprender, né? É vindo para dentro do sistema indústria. Tanto que hoje a gente fala, né, que a FIEG é um braço forte da indústria. Por isso, que ela trabalha em prol das indústrias, né? Das indústrias. Outra coisa que eu acho muito importante também, nessa vinda dos fabricantes para dentro do Sindicalce, é que eles vão ter oportunidades de participar de eventos que a gente está na frente, que a gente busca, né? As melhores feiras, Parceiros, né? parcerias, oficinas, né? Tudo que tem relevância para esse empresário de cada segmento, a federação está aí à frente juntamente com o sindicato, né? Então, venha para o sindicato. Perfeito. Nelma, Ah, eu quero pegar esse gancho seu, essa fala sua. Por que que quando meu filho veio conversar comigo sobre esse negócio do online, ele tinha 19 anos. Isso eu tô falando eu já tá com 26, tô falando de 7 anos atrás. Aham. E hoje ele fala, pai, o senhor foi o único que parou para me ouvir. Porque eu falava, ninguém parava. Por que que eu parei para ouvir? É porque eu estava dentro de reunião, dentro da federação, Ouvindo isso o e tempo eu todo, estava né? vendo palestra, eu estava já, há 10 anos atrás, eu já estava ouvindo esse negócio da inteligência artificial, e eu ouvia eles falar assim, porque a profissão de médico vai acabar, que a profissão de advogado vai acabar, e tal, e eu já saía de lá com calafrio na barriga. Uhum. Entendeu como é que é? Então, é o que a Nelma falou aqui, realmente, a gente precisa estar dentro, porque uma palestra, uma coisa que a gente escuta, que a gente vê, a gente sai do chão de fábrica, sai de dentro do escritório, igual você falou, Reginaldo, e começa a participar e ver outros mundos. Então, quer dizer, há 10 anos atrás eu já estava ouvindo sobre a inteligência artificial. Não é que o advogado vai acabar, não é que o médico vai acabar, só que esse advogado, ele vai precisar de modernizar, não é isso? Vai ter que se adaptar, Ele vai ter mudar, que né? ser, ele vai ter que ser diferente. O médico é a mesma coisa. Não é isso? Exatamente. Então assim, é importante essa fala que você falou, né, irmão? Foi bom você tocar nesse ponto, porque essa participação, essas palestras, o que a federação, o que o Sebrae tem para nos oferecer, é muito importante. Ele vai abrindo a mente da gente. Então, só certeza. para dar esse cumprimento, porque Exatamente. se eu não tivesse participando, se eu não tivesse ouvindo, se eu não tivesse escutando isso, a hora que o meu filho trouxe essa ideia Se achar dessa uma venda loucura, online, né? cara, assim, ó, o dia que ele veio falar isso comigo, ele falou algo comigo. 3 dias depois eu chamei, vem cá, fala pro papai aqui, meu filho, como é que funciona esse negócio? A gente caipira, Aham. analfabeto de internet, como é que é esse negócio? Eu falei, não, é porque eu vou anunciar esse negócio. Eu falei, vem cá, você tá falando que você vai tirar foto desse sapato, pôr aí na internet e vai vender? Ele falou, não, pai, a foto já existe, eu só vou linkar e vou pôr para vender. Eu falei, deixa eu ver. Aí a gente conversou, né? Vai Só para começando a simplificar, vamos ver entender. como é que é isso. E ele fez uma revolução, né? Assim, depois ele deixou a faculdade em 2020 de engenharia na Federal, só para mexer com isso. É. Então ele chegou e falou, pai, eu vou parar minha faculdade lá em 2019, no meio do ano, vou parar a faculdade. Eu falei, não, porque faculdade já não é mais relevante na vida de um homem. E eu falei, de repente pode até ser que não é, porque o papai, não falei com essas palavras, Aham. mas seu pai e seus 2 irmãos é formado e eu quero seu diploma. Não vem com essa conversa fiada para conseguir segurar ele mais 6 meses na faculdade. Em janeiro de 2020 ele trancou a faculdade, foi só mexer com venda online. E graças a Deus está muitíssimo feliz com Foco esse também, negócio. né? Você já visitou a empresa, você viu lá É. e tal, então... Tem uma história aí, o cara falou assim, pai, até o Bill Gates saiu lá de Harvard, Harvard.
né? Então eu quero sair também. Pode sair, mas primeiro entra na Harvard. Exatamente. Primeiro você vai lá. Depois Entra lá você sai. primeiro, depois você sai. A mesma coisa foi É. meu filho. Falei, não, papai não aceita, não. Não vem com essa conversa fiada que não tem mais relevância na vida de Até um homem. porque se a gente, Eu quero o seu diploma. A gente sempre precisa do Em plano B. janeiro de 2020, ele diz assim, infelizmente, seu filho não vai mais para a faculdade, mas eu lhe prometo que eu vou estudar dentro da minha casa. E realmente, teve dia, 2 horas da manhã, de eu ter que tomar o notebook da mão dele e pôr ele para dormir. Porque eu nunca vi nada igual. focado, A né? dedicação, o foco. E virou um mestre, né? Um mestre. Marketing Realmente digital. é ele e o primo dele hoje é os que tocam a empresa, o negócio é deles, eles que Sim. desenvolveram, e eu sou só um conselheiro nesse negócio. E aí quando eu falo negócio desse lançamento desse Caban, foi uma ideia deles, e o senhor é um sapateiro, não tem massageando meu ego, né? Não Aham. tem ninguém para entender mais de sapato, nós temos que construir uma marca, pai, como é, como é que não é. Falei, demorei 2 anos para aceitar isso, mas agora a gente está colocando isso em Tá prática. preparando, né? Agora eu queria aproveitar a oportunidade aqui, também para você que está nos ouvindo, aí das redes sociais, né? Ou do Instagram, ou do YouTube, ou do TikTok, ou se alguém já compartilhou com você algum vídeo aqui do podcast, a gente está aqui compartilhando aquilo que a gente aprendeu, né? O Elvis, né? A Nelma, aqui o Marcos. Mas a gente sabe que tem muita gente que está aí atrás, né? Do computador, do celular aí, que tem muita experiência também. Então a gente quer ouvir você, a sua experiência. Qual que é a sua sugestão que você tem aqui pro podcast ou pro sindicato também? Se você tem uma ideia, entre em contato aí com a Nelma, do sindicato. A gente quer ouvir você, né? A sua opinião, a sua sugestão. O que você tem para falar, né? Isso é muito importante. Então, a participação aqui do podcast não é só a gente falar, né? Então, a gente quer ouvir você. Onde você estiver ouvindo aqui, deixe seu comentário. Compartilhe com aquela pessoa que vai Importante. ganhar muito, né? Escutando essas As nossas informações histórias, também. né? Ou até mesmo, né, E Reginaldinho, aqui, compartilhar com a gente, né? Sua ideia, seu projeto também, que a gente quer ouvir você. ou até mesmo vir para cá, sentar nessa cadeira, discutir Então, também, né, dar a com oportunidade de ouvir isso vocês, aí, né, eu acho com interessante certeza. contar suas histórias também, Com né, certeza. a gente tava até falando, né, tem grandes sapateiros aí, né, a Muito. gente resgatar eles, trazer para cá, ouvir vão eles, a contribuir experiência, muito, né? Isso é bacana, viu, você... Tem Quero muita gente aí que a gente não parabenizar. sabe onde está, que já fez história, né? Então, dá um alô aqui pra gente Eu fiquei... né, localizar você. Fiquei muito Exatamente. gratificante, assim, gratificado pelo convite que vocês me fizeram. Não sei se superou a expectativa de vocês, não Claro, sei se que superou isso, a sem sombra de expectativa do fabricante, do sapateiro, né? Eu tenho orgulho de falar que eu sou sapateiro e eu sapateiro mesmo. Cai para dentro, vamos somar. Isso mesmo. Hoje, de repente, eu quero ser só um conselheiro desse time e ver esse Goiás pujante novamente, trazer essas Isso. pessoas, criar essa plataforma da moda, né? A moda goiana, né? Isso. A Federação de Indústria está esperando, porque eu já plantei essa semente lá que a gente precisa criar. Agora eu sozinho não consigo, não. Vamos regar Se ela, né? vocês quiserem cair para dentro e a gente formar um time, a gente cria essa plataforma. Ah, que jeito? Um dia o cara criou o Alibaba, né? Criou o TikTok, criou Teve um início, né? tudo tem que ter o começo, né? Criou o certeza. Mercado Livre, criou a A Amazon e a várias Amazon, a outras. Shopee, né? A Shopee foi um negócio interessante. Eles vieram de São Paulo para convidar a gente para vender na Shopee. E a gente vê uma felicidade, tem um tal de colocar o pé na porta, né? A gente Aham. vende na Shopee sim, se vocês nos tornar Uma loja. uma loja oficial. Hoje aí É. a gente só começou a vender na Shopee porque eles nos tornou loja oficial. Mas por quê? Porque meus meninos, o Vinícius, o Rafael, não trabalham. Então hoje a nossa estrutura que os meninos estão tocando, quando eu falo a gente, é eles, né? Que está tocando essa estrutura. Hoje a gente está com a felicidade de ser loja oficial dentro do Mercado Livre, loja oficial dentro da Shopee e outros play aí, né? Então assim, tudo é uma semente que a gente vai plantando. Então, por que eu apoiei eles? Porque lá atrás, voltando nesse assunto, lá atrás eu estava lá nessas reuniões dentro da federação, vendo palestra, vendo o que é. Então eu quero reforçar que cai para dentro, que vocês vão sofrer menos. Então, Ninguém eu vai lembrei sofrer. aqui agora, porque assim, a gente já tá com os cabelos meio brancos, né? Eu já estou com a sobrancelha branca, né? Então, a gente tem que aproveitar. E tem aqui, ó, o Provérbios 16:31 fala assim, ó, os cabelos brancos são uma coroa de honra e é encontrada no caminho da justiça. Então, é a experiência, né? Tem outro aqui, ó. A
Provérbios 20, 29. A beleza dos jovens está na força. A glória dos idosos nos cabelos brancos. Então Amém. é isso aí. É uma Amém. trajetória, Bonito, né? É. Elvis, imensamente grato pela sua presença, imensamente grato pela presença da Nelma, que são pessoas de forma expressiva, pessoal, que todos vocês que são do calçado precisam conhecer, e hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer essas duas pessoas que trabalham incansavelmente para levar prosperidade para você, pequeno fabricante informal ou formal. Espero que com esse episódio de hoje, o episódio 2 do podcast, vocês possam desmistificar essa palavra sindicato e buscar essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui para apoiar vocês de forma incondicional, não é mesmo, Reginaldo? Isso aí. Eu só tenho a agradecer também por essa oportunidade, o tempo, né, de vocês, que vocês dedicaram para estar aqui, não para contribuir aqui com esse projeto que a gente está começando agora, mas contribuir com o mercado calçadista. Sim. O objetivo é esse, trazer pessoas aqui que fazem diferença. E esse tempo que vocês dedicaram aqui, pode ter certeza que vai ser bem proveitoso para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, muito obrigado por vocês terem saído aí da sua rotina, né, do trabalho de vocês lá, e estar aqui conosco aqui. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço em meu nome, em nome do Sindicalce, Reginaldo, Marcos, pelo convite. Achei bacana, não foi assim muito em cima, a gente não preparou nada. Foi. E quero agradecer imensamente, agradecer a Deus que ilumina vocês, que ilumina o setor calçadista, que ilumina nós, e que a gente tem dias mais tranquilos, dias mais felizes. E quero também agradecer a Nelma por estar aqui com a gente, aceitar o convite, não só meu, mas também do Marcos, do Reginaldo, que a gente sabe também da dedicação, o trabalho que a Nelma tem feito à frente desse sindicato é muito importante, né? Senão ela não estaria aqui, não Com estaria certeza. caminhando com a gente. Porque a Nelma também é uma empreendedora, uma pessoa que é apaixonada hoje pelo sindicato, apaixonada por ajudar as pessoas, não é só o setor calçadista. Eu vejo a Nelma assim, às vezes, a pessoa com dificuldade, que não tem nada a ver com a gente, não tem nada, e Sorel, você tem uma pessoa assim com essa dificuldade, vamos procurar, assim, né, Nelma, ao longo dessa carreira, ao longo desse tempo que a gente está caminhando junto. Uhum. E ontem, quando eu fiz o convite para a Nelma, ela tinha exatamente uma visita de um empresário, exatamente nessa hora. Eu falei, então você cancela, porque você vai nos acompanhar nesse podcast. E aí ela aceitou na memória, achei bacana estar aqui. Quero agradecer, viu, Nelma, você também pelo trabalho que você tem feito diante ao sindicato. Você é um braço, é um elo junto com a gente. Sinta você, Reginaldo, também um membro, né? Você como diretor, mas você hoje também já está participando muito do sindicato. O Marcos ter aceitado a vice. Eu até falei para o Marcos o ano passado, Marcos, você como vice, eu vou retirar, você assumir o sindicato, e ele falou, Elvis, eu não tenho tempo e não estou preparado para isso ainda. Então a gente está preparando e a gente precisa Preparando preparar, a né? cama, né, Elvis? Preparar para que vocês peguem esse bastão. Eu vou repetir, já deixei meu legado, já fiz o que eu poderia fazer, apesar de gostar muito de estar no sindicato. O que eu falo assim, o ônus de estar no sindicato é essas palestras, de estar junto com os, né? É o tal do network, né? Sim, Esse relacionamento que você falou, né? Ao longo da caminhada você foi criando isso. Isso vai abrindo porta, isso vai, não é só abrir porta para trazer algum benefício, é o entendimento para a mente da gente, para os nossos negócios, Com né? certeza. Então é muito bacana. Eu acho que uma andorinha sozinho não faz verão. A gente precisa se juntar. Tá junto. E eu espero que vocês vão aclamar cada vez mais, pegar essa bandeira e trazer o povo para dentro. Com certeza. Essa é a minha ansiedade, de ver isso acontecer, tá? Eu tentei lá atrás criar um polo e eu me sinto assim, dos pais Tentou desse não, polo. né, Reginaldo? Criou. Criou. Criou, tentou mas não, criou. talvez as pessoas não entenderam, né? Mas vamos ver se a gente agora tem um novo prefeito aí, que é o ex-presidente da federação, Sandro Mabel, um cara que está fazendo... Às vezes as pessoas criticam que ele está muito duro, mas tem hora que você precisa educar, né? Eu vejo as pessoas, não, o Sandro tá fazendo coisa. Não, eu acho que o Sandro é porque é muito desleixo. O cara passa lá, limpa e o povo vem, né? A gente precisa mudar. Então eu vejo essa ansiedade dele de fazer isso. Então ele quer criar um polo industrial. Talvez é a nossa chance De retomar dentro isso, de né? Goiânia ter um polo. E vocês não têm noção quem que é Sandro Mabel. Esse cara só dorme 3 horas por dia.
Trabalha como ninguém. Você está vendo ele aí meia-noite, 1 hora da manhã nos cais, coisa que a gente nunca viu. Direto, né? Os caras participando, é um cara muito acelerado e assim, cara, eu admiro muito, assim, sabe? E é isso aí, gente. Que Então bom, eu que felicidade. fico feliz mais Eu uma também. vez. Nós E estamos fiquei também muito muito feliz de felizes. estar aqui. Obrigado vocês e que Deus abençoe e que nos abençoe, Amém. ok? Aí, Nelma. Para mim é uma gratificação estar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Que vai virar Goiânia, Goiás, né? Com essas empresas. E é isso, gente. Agradecer e falar que a gente está aqui à disposição, né? À disposição todos os dias. Obrigada, presidente, que não quer mais ser presidente, né? Mas tem seu Marcos, né? Que fala que não está preparado, mas está preparado. Ele que ainda não viu isso, né? E o seu Reginaldo vai continuar aí, né, seu Reginaldo? Nós vamos caminhar juntos, cada um contribuindo com aquilo que Exatamente. está capacitado, né? E aprendendo sempre. Negócios dependem de conexões, É verdade. né? Que bom, Então é pessoal. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio, se Deus quiser. Pessoal, vai acompanhando aí e daqui a alguns dias mais novidades. Um abraço para todos vocês, obrigado também pela audiência. Isso aí.